Olá, meus queridos, tudo bem com vocês, sétimo ano? Hoje começa a aula com esse barulho e essa imagem um pouquinho diferente, que é do quê? Alguém conhece esse barulho? Alguém já andou de trem? Alguém já viu um trem bem de perto? Aqui perto da minha casa passa uma linha do trem, bem atrás aqui do condomínio onde eu moro, e eu escuto esse barulho toda madrugada, até já me acostumei, porque faz parte da minha rotina. Então, vamos parar o som e vamos para a nossa aula. Por que eu coloquei esse vídeo? Por que eu comecei falando um pouquinho sobre o trem? Porque hoje o tema da nossa aula é máquinas a vapor. Então vamos lá, cabeçalho, Escola Terra Mater, São José dos Pinhais, a data de hoje, abril de 2020. Conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, vou chegar mais pertinho vocês para vocês poderem observar bem. Hoje nós vamos falar sobre máquina a vapor, certo? E qual é a habilidade que nós vamos desenvolver hoje? Compreender o funcionamento de um motor de combustão externa e de um motor de combustão interna, certo? Então, esse é o foco da nossa aula de hoje, beleza? Abriram o caderno, cabeçalho, conteúdo e habilidade, vamos para a nossa aula. Então, lá na página 53, vocês podem acompanhar um pouquinho dessa aula e do que a gente vai falar aqui, irem grifando, vão anotando no caderno para que não fique nenhuma dúvida, certo, meus queridos? Então, a gente falou sobre máquina simples, máquina composta, máquina complexa e falamos na última aula, ontem, por aqui mesmo, sobre os combustíveis que movem as máquinas, certo? Alguma dúvida? Espero que não. Então, o que a gente vai falar hoje? Vamos dar uma continuidade no nosso conteúdo. Nós vamos falar sobre um tipo de máquina que foi um dos primeiros a ser criado lá atrás, que é a máquina a vapor, que é o trem. Então, depois que passou a carroça, que foi evoluindo, surgiu a máquina a vapor, o trem, que levava as pessoas de uma cidade na outra, de um país no outro. E olha como as coisas acontecem. Os anos se passaram, o tempo evoluiu, o homem evoluiu e essa máquina continua existindo, continua levando pessoas de um país para o outro, continua transportando alimentos, continua sendo uma das grandes formas de transporte no nosso mundo. Por que isso? Porque a máquina a vapor, ela traz uma tecnologia nova para o nosso tempo. Mesmo ela já sendo antiga, ela traz uma forma de produção de... Não sei se deu para ouvir aí, mas o trem acabou de apitar aqui perto de casa. Então, ele traz uma nova forma que polui menos o ambiente do que o carro. Porque se a gente for pensar, um trem leva muitas pessoas e um carro leva 5 pessoas. Então, o trem ele vale muito a pena e polui muito menos o nosso ambiente, certo? Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que funciona esse trem, como que o trem se move. E aí que a gente entra na palavra combustão, certo? O que é uma combustão interna e o que é uma combustão externa. O trem a vapor, ele é movido por combustão interna. O que quer dizer isso, professor? Perdão, errei! Mas vamos lá. O trem a vapor ele é movido por combustão externa. O que quer dizer isso? Que o fogo ele não entra em contato direto com o combustível que move o trem. Então, combustão externa é porque é fora. O fogo não vai fazer contato com o combustível do trem. Como que funciona? O trem ele tem lá um local onde se faz, por exemplo, uma fogueira. Não é bem uma fogueira, mas é similar para vocês entenderem. E ali fica se queimando lenha e carvão. Esse carvão vai fazendo o quê? Vai aquecendo uma baita de uma caldeira que é cheia de água. Essa caldeira vai aquecendo, aquecendo, aquecendo do fogo. O que acontece com a água quando aquece? A gente já viu. Ela se torna vapor. Então aquela caldeira, ela vai encher de vapor. Até ela ficar lotada, lotada, lotada de vapor, porque a água evaporou tudo de tanto calor que tinha. E aí o que vai acontecer? Esse calor, esse vapor que foi gerado ali, ele vai movimentar o trem, porque ele vai se expandir. Então, quando o vapor se expande, ele ativa o motor de funcionamento do trem e faz que o trem faça esse movimento de rodar o seu mecanismo e faz o trem andar pelo trilho. Repetindo para fechar bem esse entendimento.
Combustão externa, o fogo ele é na caldeira. A caldeira vai aquecer a água vai tornar-se vapor, vai expandir e é essa expansão do vapor que vai movimentar o motor do trem. Certinho? Isso é combustão externa, porque é fora. E aí, o que é uma combustão interna? A combustão interna é o que acontece dentro dos nossos veículos. O nosso veículo não tem uma caldeira, o nosso veículo não tem uma fogueira. E aí, como que o nosso carro anda? Por combustão interna. O fogo, a faísca de fogo, ela entra em contato direto com o combustível e faz que o nosso carro se movimente, que o motor do nosso carro se movimente, certo? E aí, como que acontece? O nosso combustível, por exemplo, o etanol, que é muito mais saudável, que a gente viu na última aula, que faz muito menos mal para o nosso meio ambiente, fica fechado em um lugar. Quando o nosso carro funciona, esse etanol vai se juntar com o oxigênio que está em um outro compartimento. Então eles vão se juntar. Etanol e ar se juntam. O que acontece quando o etanol e o ar se juntam? O nosso carro ativa um sistema de faísca, como se fosse se eu acendesse um isqueiro ali, sabe? E sai aquela chamazinha. O que isso faz? Uma combustão, uma explosão. A gente não vê, a gente não percebe porque tudo isso acontece dentro dos compartimentos do nosso carro, mas ocorre uma grande explosão. Quando acontece essa grande explosão, ativa o motor do nosso carro e o motor do nosso carro passa a funcionar. Isso é combustão interna. Por quê? Porque tem um fogo direto em contato com o combustível e é essa explosão do combustível que a gente chama de combustão interna que vai fazer se movimentar o nosso carro, que vai ativar o motor do nosso carro. Quando eu corto a gasolina, somente o ar não vai pegar fogo, o nosso carro não ativa o motor. Por isso que a gente precisa do combustível, porque é o combustível em contato com o ar e a faísca que gera essa explosão que faz a movimentação do nosso carro. Bem diferente do mecanismo a vapor que movimenta o trem. O que acontece no nosso carro? Quando acontece essa explosão, vai ter a liberação de um gás que a gente já falou por aqui, quando eu falei sobre combustíveis na aula passada. Quando acontece essa explosão do combustível, principalmente quando a gente está falando em gasolina, vai ter a liberação de um gás que sobra, que é o quê? CO2, o grande vilão do nosso planeta. Então o CO2 ele é liberado pelo cano de escape do nosso carro e vai lá para onde? Para a atmosfera. Certinho? Tranquilo? No mecanismo do trem, que é da máquina a vapor, não tem liberação de CO2, professor? Tem, porque a queima do carvão, que aquece a caldeira, também libera CO2, só que numa quantidade muito menor. E o trem carrega muito mais gente, muito mais alimento do que um caminhão ou um carro. Então, se a gente tivesse que investir num tipo de transporte no nosso país, nós deveríamos investir no quê? No trem, porque ele polui menos e vai gerar uma melhor condição ambiental, também vai melhorar, vai desafogar as estradas. Então o trem ele melhoraria muito a qualidade de vida dentro do nosso planeta. Porém, tem um custo muito alto e também a gente teria que acabar com uma profissão que seriam, por exemplo, os caminhoneiros, o que gera um grande número de famílias desempregadas. Então tem toda uma questão social por trás, pela qual nesse momento ainda não vale a pena para o país investir para acabarmos com outros meios de transporte e investir somente no trem. Mas é um transporte que melhora em muito a qualidade de vida dentro do planeta. Certo? Acho que com essa aula deu para a gente entender bem como funciona uma máquina a vapor e qual a diferença de um motor de combustão interna para um motor de combustão externa. Belezinha? Show de bola? Era isso que a gente tinha para essa aula de hoje. Então eu vou deixar para vocês uns exercícios que vão estar na proposta lá no nosso slide para vocês realizarem com base no que a gente viu aqui. Beleza? Diferenciando combustão interna de combustão externa. Espero que vocês consigam resolver. Qualquer dúvida vocês vão mandando para o WhatsApp da escola. A Carla e a Dani vão fazendo contato e a gente vai tirando essas dúvidas. Beleza? Por essa semana era isso. Espero que essa primeira semana tenha sido uma semana boa, que vocês tenham compreendido aquilo que eu trouxe e a gente vai melhorando aos pouquinhos dentro dos dias, beleza? Tô com muita saudade de vocês, um forte abraço, um bom restante de semana e até a nossa próxima aula.